Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Estudo Espírita aqui no YouTube. E hoje vamos dar sequência à nossa série Quarentena Espírita com uma mensagem do livro Terapêutica de Emergência, Espíritos Diversos, pelo médium Divaldo Franco. É um livro muito bacana, a gente utiliza aí já nos estudos há bastante tempo. E hoje eu escolhi uma mensagem dele que a gente ainda não tinha tido contato, né? A mensagem do Espírito Fabiano de Cristo. A mensagem, pessoal, se chama A Presença do Amor. Mas antes da gente começar, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para que vocês possam ficar atentos às novidades, né? Toda vez que a gente tiver vídeos novos, material novo, vocês vão ser os primeiros a serem notificados e vão acompanhar desde o início, tá bom? Então, quem tiver o livro aí por um acaso, eu tenho uma capa mais atual dele, mas é um livro mais antigo. Alguns podem ter a capa mais antiga dele. Ele foi reeditado, né, pela Livraria Leal. E nós vamos então lá para o capítulo 30, que se chama A Presença do Amor. Pessoal, eu vou fazer uma leitura e aí a gente retorna para a gente comentar os pontos principais da mensagem. Combinado? Vamos lá então? A Presença do Amor. Em tudo e em toda parte palpita em germen o amor de Deus, nosso Pai Criador. Nas galáxias pulsantes, como nos micro-organismos, a divina presença do amor se faz responsável pelo desatar das forças inatas que alcançam as suas finalidades. No bruto, o amor que dormita é semente de vida que se desata através dos instintos. No sábio, é doação, em forma de renúncia e de humildade, fazendo-o compreender a própria pequenez ante a grandeza da vida. Sem o amor, a vida não existiria, porquanto o primeiro gesto do Criador, no rumo da criação, é uma exteriorização do seu amor. Por que sentiu n'alma o amor arrebatar os limites em que se detinha? Francisco de Assis vitalizou a Igreja, que se encontrava em deperecimento. Embriagado de amor, em face dos sofrimentos humanos, Vicente de Paulo ergueu a beneficência a um ponto dantes não alcançado. Estuante de amor, Teresa d'Ávila consorciou-se com o espírito superior do Cristo, em profundo intercâmbio, levantando a obra da fé, então claudicante e estruturando-a para sobreviver através dos séculos por vindouros. Ouvindo a melodia do amor, Catarina de Siena atendeu ao apelo sublime do Cristo, e mística se transformou numa chama de fé, quando a decadência irrompeu em disenções e lutas tiranizantes na religião da época. Tocado pelo amor da verdade, Antônio de Pádua ergueu o verbo inflamado e ele próprio se transformou, superando os limites da matéria para bem servir ao amante não amado. Jesus, por amor, renunciou à glória estelar, mergulhando nas sombras do orbe planetário, a fim de alçar o homem da sua pequenez à luminosidade solar. É o amor que emula o santo para perseverar no sacrifício. É o amor que imprime no herói as marcas da mansidão e da justiça. É o amor que levanta o campeão do trabalho na edificação do bem geral. É o amor que penetra a alma abrasada pela beleza e pelo bem, fazendo-a crucificar-se no ideal a que se entrega em regime de totalidade. Quando o homem não sabe identificar para viver a expressão sublime do amor, brutaliza-se. Vinculado às paixões primeiras, ao longo dos embates pelo amor, disciplina-se e se levanta para as expressões superiores da felicidade. Em qualquer estado da vida, no tempo e no espaço, o amor trabalha
edificando um mundo melhor. Por esse amor de profundidade, vinculemo-nos a Jesus, oferecendo-nos para este momento de mudanças no planeta de sombras ante a expectativa do amanhecer da Era Nova em favor de uma humanidade feliz. O sábio que não ame tornar-se-á um monstro, por aplicar indevidamente os conhecimentos de que se enriquece. A inteligência destituída de amor é arma perigosa nas mãos da impulsividade e do desequilíbrio. Quando a razão não sabe como conduzir o homem, o amor aponta-lhe a rota a seguir, facilitando-lhe o empreendimento ditoso. Graças ao amor, a jornada, mesmo áspera, se torna ditosa, concitando o caminhante a não desanimar, nem desistir, nem parar, prosseguindo intimorato até o momento final da luta. O amor de Deus, que tudo vitaliza, é o apelo para que o nosso amor vitalize uns aos outros nesta maravilhosa aventura da evolução. Fabiano de Cristo. Pessoal, que mensagem, né? É uma mensagem muito inspiradora, é uma mensagem muito otimista, é uma mensagem que fala, acima de tudo, do aprendizado principal que o Mestre veio nos ensinar, que é o amor, né? Então, nesse sentido, pessoal, a gente se lembra, claro, do Evangelho, né? O Evangelho do Mestre. Por isso que eu quero indicar para vocês aqui, aproveitando a oportunidade, para vocês fazerem uma leitura lá do capítulo 11. No capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, né? Lá nas instruções dos Espíritos. Para vocês verem lá no item 8, a lei de amor, né? Que para mim é uma das partes mais bonitas do Evangelho, que realmente fala fundo ao nosso coração. Lá no item 8, olha só como que começa o item 8, só para vocês terem uma noção, para quem ainda não leu, ou quem já leu, quiser retomar a leitura, é sempre válido, né? A leitura para ajudar a gente a reforçar aquela ideia, aquele ensinamento. Então lá no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, instruções dos Espíritos, a lei de amor, né? No item 8. Ele começa dizendo o seguinte: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, olha só esse apontamento, né, que é colocado aqui para nós. Essa comunicação, inclusive, é de Lázaro, né? E a próxima comunicação lá do item 9 é de Fénelon. Olha como que ele começa aqui. O amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último, possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes, né? O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição divina e ardente, à prova de tudo que tendesse a diminuí-la, e atingindo frequentemente proporções sublimes, né? Então até aquele ser humano mais vil, mais cruel, ele alimenta o amor por alguém, por alguma coisa, por algum objeto, né? Mostrando que todos nós temos a condição, né? Nós temos a prerrogativa de amar. Por que a gente ainda não ama? Né? Aí fica a grande questão. Por que a gente ainda não ama na medida como o Mestre nos ensinou? Né? E essa página ela vai ajudando a gente a entender isso melhor, né? Olha só como que ele fala mais um pouquinho aqui à frente. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso próximo por sua transformação social,
verá praticar por seus habitantes essa lei sublime, reflexo da divindade. Então, né, pessoal, conforme a nossa evolução, conforme a evolução do nosso próprio planeta, a lei do amor ela vai vigorar, né? Conforme a gente vai ascendendo, o planeta também vai subindo na escala evolutiva, cada vez mais a lei sublime será vivida, né? Será realmente a lei vigorante, a lei que todos vão acatar, né? Vão seguir. E aí, pessoal, né? Fica essa dica aí de leitura para vocês, né? Para vocês buscarem lá no Evangelho, para refletir melhor sobre esse sentimento, essa virtude que o Cristo veio nos ensinar, veio nos mostrar ser possível a gente viver, né? E voltando à mensagem, né? Voltando lá à mensagem para a gente poder comentar os pontos principais, eu achei muito interessante, né? Sobre esse mesmo trechinho que eu li aqui agora com vocês do Evangelho, quando ele fala que no bruto, né? A semente, o amor é a semente de vida que dorme. Então por que a gente ainda vê situações assim muito delicadas, muito difíceis? Porque as pessoas ainda, aquelas que são ainda brutas nos seus sentimentos, possuem essa virtude, só que em uma figura, né? A gente imagina a figura de uma semente que está ali, que dorme. Essa semente ainda não foi tratada, não foi notada, então ela está ali, né? Igual ele fala, né? Semente de vida que dorme. Eu achei muito, muito interessante essa imagem. E aí, conforme esse ser ele vai passando pelas vidas, pelas encarnações, né? Isso vai sendo trabalhado, isso vai sendo lapidado. Uns têm mais dificuldades do que outros, né? É normal a gente entender. Mas ele faz essa comparação do bruto, né? Que é aquele ser humano mais primitivo, e do sábio. O sábio, a gente vai entender que é aquele que já alcançou um nível aí de moralidade, de intelectualidade também, né? Então, no sábio, ele fala que é uma doação em forma de renúncia, né? E de humildade, porque ele se vê pequeno perante a grandeza da vida. E aí, pessoal, quando eu li esse trecho, né? Eu me lembrei muito de um outro exemplo, né? Que ele não citou aqui, mas a gente lembra muito, que é a Madre Teresa de Calcutá. Aquela frase dela, quando ela fala que eu sei que o meu trabalho é uma gota d'água no oceano, mas sem ela, sem essa gota d'água, o oceano seria menor. Olha que imagem que ela coloca pra gente, né? Porque a gente vê um oceano, a gente pensa o quê? Um pingo de água a mais, um pingo de água a menos não vai fazer diferença ali, né? Mas ela mostrou pra gente que faz diferença, porque sem essa gotinha a mais, sem esse trabalho, sem esse amor que ela distribuía para as pessoas, ficaria menor. Não, então ela tinha essa noção. E quando ela usa essa figura de linguagem, é realmente impactante pra gente, né? Porque às vezes a gente acha assim, tal lugar, tal situação, já tem muita gente lá ajudando, né? Já tem muita gente fazendo, mas sem a nossa contribuição, aquele trabalho fica menor. Olha só, né? Então a gente vê que a pessoa que pensa dessa forma, né, que se expressou dessa forma como a Maria Teresa, tinha o amor como um grande valor a ser vivido e a ser cultivado acima de tudo, né? Muito, muito interessante a gente se lembrar dela sempre. E aí, pessoal, ao longo da mensagem, né, o Fabiano de Cristo ele vai citando outros exemplos marcantes para a humanidade. Então vamos relembrar aqui. Primeiro ele fala de Francisco de Assis, né? Uma referência aí muito importante para todos nós. Ele fala que Francisco de Assis, então, afirmou a bondade e a maravilha da criação, dedicando-se ao próximo, né? Então, olha só, afirmou a bondade e a maravilha da criação. Pessoal, quem tiver curiosidade, né, aproveitando esse momento de quarentena que nós estamos vivendo aí, quem tiver vontade e curiosidade, busque filmes sobre a história de Francisco de Assis, sobre todos esses que a gente está falando aqui na live, sobre Maria Teresa, sobre Irmã Dulce, sobre todos esses exemplos que a gente tem de pessoas que realmente fizeram a diferença no seu meio, né? E esse exemplo ele se espalhou aí pelo mundo.
Então eu estive pesquisando, existe filmes, né, até no YouTube vocês conseguem localizar, sobre Francisco de Assis, sobre Vicente de Paulo, sobre Teresa de Ávila. Se não tiver filme, tem bons sites, né, boas referências aí, bons livros também, porque a gente precisa se lembrar desses espíritos, né, dessas pessoas que passaram pela encarnação e deixaram exemplos muito marcantes, né. Ele vai citar também sobre Vicente de Paulo, né, São Vicente, que participou muito ativamente da própria codificação espírita. Se vocês buscarem a história de São Vicente, ele teve uma encarnação no século XVIII, quer dizer, anterior um pouquinho à codificação, e foi uma encarnação muito marcante na história da França, né? Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que a imagem dele até hoje é muito forte, né? E realmente traz essa preocupação, né? Essa doação. Aqui ele fala de beneficência, né? Ergueu a beneficência, né? A olhar para os pobres, para os necessitados de uma forma antes ainda não alcançada até aquele momento. Então é um exemplo muito forte que fica pra gente, né? E sobre essa beneficência que fala na mensagem, eu tenho uma outra indicação aqui para vocês. Lá no Evangelho também, lá no capítulo 13. Isso, lá no capítulo 13, que se chama que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, né? Lá no item 11, aliás, no item 12, tá, pessoal? Que é uma própria comunicação de São Vicente de Paulo. Então, como eu disse para vocês, ele também participou, né, da codificação, aparece em alguns textos no Evangelho. Ele diz aqui, olha só, eu selecionei três trechos para a gente comentar rapidinho aqui, ainda sobre a beneficência que Fabiano de Cristo mostra aqui ser um exemplo de Vicente de Paulo, né? Ele diz aqui: a alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Olha só, olha o alerta que fica pra gente. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido deve vos abrir o caminho da felicidade eterna. Olha só, pessoal, que conselho, né, que análise que ele traz, né? E aí um pouquinho mais abaixo ele vai falar sobre a caridade, né? A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade não há esperança no futuro melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, porque a fé não é senão um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. E aí ele continua: a caridade é a âncora eterna da salvação, em todos os globos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude que ele dá à criatura. Como querer se desconhecer essa suprema bondade? Uma pergunta, né? Qual seria, com esse pensamento, o coração bastante perverso para reprimir e expulsar esse sentimento todo divino? Outra pergunta. Qual seria o filho bastante mau para se rebelar contra esse doce carinho, a caridade? Olha só, né? E aí ele vai continuando. É um pouquinho extenso o texto, mas fica a dica aí para vocês lerem lá no capítulo 13, no item 12, tá? Que fala sobre a beneficência. Então, são esses exemplos que ficam, né, pessoal? Esses exemplos muito marcantes para todos nós, né? E que bênção, né? Ter um texto de Vicente de Paulo no Evangelho, né? Ele traz essa visão, esse esclarecimento para a gente sobre a beneficência e também sobre a própria caridade, né? Só para deixar registrado, né, o que é a beneficência, né? Porque a gente falou muito sobre a caridade aqui. A beneficência é a virtude de fazer o bem, né? Beneficiar o próximo, né? Eu estar atento,
eu me colocar à disposição, ter assistência ao próximo, né? E tá aí de mãos dadas com a caridade, né? Porque a caridade realmente também é essa forma da gente olhar, olhar quem tá caminhando junto com a gente, também tá aqui passando por situações até muitas vezes muito mais difíceis, muito mais complicadas, e a gente ter esse olhar de assistência, de olhar, de ajudar, de amparar, direcionar. Às vezes a gente está em um momento que a gente não pode fazer muita coisa, mas só da gente se prestar ao auxílio, pessoal, já é algo, né? Já é algo que vai direcionar aquela pessoa, que vai ajudar. Então, pra gente pensar um pouquinho também sobre isso, né? Principalmente nesse momento que a gente está passando aí, de muitos desafios aí, políticos, econômicos, no mundo inteiro, né? Então, é uma coisa pra gente pensar, como que vai ser a nossa caminhada daqui diante. A gente vai poder deixar de lado a beneficência, a gente vai poder não exercer a caridade depois desse conselho que Vicente de Paulo coloca pra gente aqui. Então é um conselho muito forte, né? É uma fala com muita propriedade, né? Para que a gente possa realmente entender a importância dessa virtude. E aí, ele vai falar também sobre Teresa de Ávila, né, que também é um assunto importante, interessante da gente pesquisar. Quem não conhece a história, quem não conhece a vida, né, de Teresa de Ávila, é importante a gente pesquisar para a gente poder também se inspirar nesses exemplos, né? Ela foi uma freira carmelita e depois se tornou santa católica, né? E é interessante porque ele fala sobre a obra, né? A obra da fé que ela deixou, né? Levantou a obra da fé, então vacilante, né? Então ela teve um papel ali na sua época muito importante, né? E ele fala também, né? Estruturando a fé, né? Para sobreviver nos séculos seguintes, né? Qual que é esse período que ele está falando aqui na mensagem, pessoal? O período que ela viveu, né? Nessa encarnação aí específica como Teresa de Ávila, é o momento da Contra-Reforma, né? Teve a reforma protestante, né? Lá no século XVI, e logo depois teve um movimento de Contra-Reforma. Então, as bases ali das religiões estavam ainda se formando, né? Estava sofrendo abalos também, por estarem surgindo novas ideias e tudo mais. Então Teresa de Ávila teve essa importância também de levantar essa obra, né, o que até aquele momento existia de concreto da fé, e preparar, né, o terreno para os séculos que viessem depois, né? Então ela teve esse papel aí muito importante de estruturar a fé e ajudá-la também a continuar o seu caminho aí pela história da humanidade. Mas fica a dica aí também para vocês pesquisarem, para vocês buscarem os detalhes dessa história, que é muito interessante, né? Que ajuda a gente a se inspirar e entender que em todos os períodos da história da humanidade, pessoal, tiveram encarnados espíritos com missões, né, muito grandiosas, principalmente no campo da fé. E aí a gente vai estender isso a todas as religiões, a todos os países, né, de forma variada, mas foram espíritos que tiveram, né, as suas missões e vieram realmente cumprir esse papel muito importante e deixam um legado, né, deixa uma marca muito grande na história nossa, né, como seres humanos, e na história também dos seus países, dos lugares onde elas viveram, onde elas realmente influenciaram, partindo dali pro resto do mundo, né? E aí, dando sequência aí à mensagem, ele vai falar também sobre a Catarina de Siena. Também muito interessante a gente pesquisar a história, viu, pessoal? Vocês busquem aí as informações sobre ela, muito interessante. Ela é uma das padroeiras da Itália, né? Então é uma história, é um espírito aí que teve a sua jornada e também até hoje é muito lembrado. Aqui ele fala, né, que ela atendeu ao apelo sublime do Cristo, né? E mística se transformou numa chave de fé quando a decadência irrompeu em disenções e lutas tiranizantes. Então foi um momento de muito conflito, tá?
o papel dela, né, como uma pessoa muito influente ali no seu meio, ela teve um papel muito importante nessa ele chama aqui de chama da fé, né? Então, mais um exemplo que fica aí também, no momento de muitas separações, de muitas lutas, de muitas guerras, de muitos conflitos, principalmente direcionados à fé, né? Com a fé como um motivo, um tema ali dos grandes conflitos. Então, ela teve esse papel também, muito de ajudar a segurar a onda do momento ali, tá? Vocês pesquisem, que também é muito interessante a história dela. E aí ele segue também aqui na mensagem falando sobre Antônio de Pádua, né? Ergueu o verbo inflamado e ele próprio se transformou, né? Superando os limites da matéria para bem servir. Pessoal, e também outro exemplo muito importante, né? Antônio de Pádua teve o seu momento, teve a sua encarnação também muito, muito importante, ainda como grande referência para todos nós. Ele fala aqui sobre ele próprio se transformou, né? Então, Antônio de Pádua aqui para nós, pessoal, também é um exemplo de transformação, de superação do próprio egoísmo, né? De olhar também para o outro, para a situação, para tudo que estava em volta ali, né? E ele realmente nos ensinou, deu um exemplo do que é esse bem servir, que Fabiano de Cristo menciona aqui na mensagem. Então, outro exemplo muito interessante. Vocês podem buscar aí também, tem filmes sobre a história dele com maiores detalhes. Então fica aí também a dica aí para essa quarentena, para a gente buscar esses nomes, essas histórias, né? Foi por isso que eu escolhi essa mensagem, porque como ele cita essas histórias, acaba que a mensagem a gente lê e estuda, mas ela vai se prolongar quando a gente buscar esses filmes, esses livros, enfim, quando a gente se informar sobre a vida deles, né? Sobre a passagem deles e a sua importância na história da humanidade. E aí ele vai seguir falar sobre Jesus, né? Que é o nosso exemplo maior, né? Jesus, por amor, renunciou à glória estelar, mergulhando nas sombras do orbe planetário, a fim de alçar o homem da sua pequenez à luminosidade solar. Pessoal, quando ele fala sobre isso, luminosidade, né, a gente direciona o nosso entendimento de que Jesus é esse sol, é essa luz que vibra tão forte e que nos auxilia, né, direciona a nós esses raios solares que chegam até nós, através da espiritualidade, através dos mentores, dos nossos amigos espirituais. São esses raios. Eu vejo muito essa imagem. Jesus como esse sol, né? E esses raios, eles vão chegando até a nossa vida, até a nossa casa. E esses raios são o quê? São as bênçãos que a espiritualidade direciona a nós, né? Os auxílios, né, pessoal? O socorro que a gente recebe muitas vezes. Então, essa imagem que ele fala aqui, né? Alçar o homem da sua pequenez à luminosidade solar. Por quê? Porque o Cristo quer que a gente seja luz também. Ele vê em nós essa possibilidade, né? Real, não é uma coisa fictícia, não é uma coisa imaginativa. É uma coisa concreta. Ele consegue ver em nós filhos de um mesmo Pai e com essa capacidade de luminosidade. Então, por isso, né, pessoal, ele veio, né, renunciou à glória estelar, mergulhando nas sombras do orbe, né, com essa finalidade, né, de alçar nós, ainda espíritos tão errantes, com tantas dificuldades, um nível evolutivo ainda baixo, né, ainda não alto, e então ele vem com essa finalidade de nos ajudar na nossa pequenez, na nossa inferioridade ainda, que ainda persiste, para que a gente possa continuar a nossa caminhada, né? Entender que é possível, que é uma caminhada gradativa, que é possível a partir do momento que a gente cumpre as leis de Deus, a partir do momento que a gente se compromete com a nossa reforma íntima, com a nossa reforma, né, totalmente particular. E aí a gente entende que essa luminosidade solar, nós vamos alcançá-la, né? Nós vamos estar mais próximos disso,
né, conforme a nossa caminhada, conforme as nossas escolhas, conforme a gente utiliza o nosso livre-arbítrio, né? Então a imagem de Jesus é essa imagem poderosa, essa imagem inspiradora, é essa imagem que nos convida, né, através da doutrina, através de toda a espiritualidade que nos assiste, que trabalha conosco, que nos instrui, para que a gente possa caminhar com os passos mais firmes, mais seguros nessa caminhada aí que todos nós estamos atravessando, né? Então fica aí esse grande exemplo para todos nós, o maior exemplo, né, que é o Cristo. E aí, seguindo aqui a mensagem, ele vai falar sobre o amor, né, em si, né? O amor traz as marcas da mansidão e da justiça, né, que são marcas do Cristo também, né, aquele exemplo do Cristo de mansidão, de justiça que ele veio mostrar pra gente, né? E aí ele vai seguindo aí. Tem um parágrafo aqui, um dos últimos, que ele vai dizer o seguinte: em qualquer estado da vida, no tempo e no espaço, o amor trabalha edificando um mundo melhor. Por que que a gente não se lembra disso, né, pessoal? Sempre, em qualquer estado da vida, no tempo e no espaço, o amor trabalha edificando um mundo melhor. A gente sempre tem uma visão muito catastrófica, né? Ah, o mundo vai acabar. Ah, vai acontecer isso. Ah, vai acontecer aquilo. E a gente se esquece do amor de Deus, né? Do amor que é direcionado para nós, né? Então, realmente, pessoal, chama a nossa atenção aqui. O mundo melhor está sendo edificado nesse momento. O mundo regenerado que está vindo aí, o novo planeta que está vindo aí, está sendo edificado nesse momento, né? O amor está gerindo isso, está gerindo essa nova configuração, né? Por esse amor de profundidade, vinculemo-nos a Jesus, oferecendo-nos para este momento, vinculemos a Jesus oferecendo-nos, quer dizer, a gente vai se vincular ao Cristo nos oferecendo para este momento de mudanças no planeta, né? Porque a gente está na expectativa já, né, desse amanhecer da nova era em favor de uma humanidade feliz. Desculpe, pessoal. E aí, né, é esse convite que a gente recebe, né? Ou então a gente se oferecer mesmo para essa obra que está acontecendo já, oferecendo para este momento de mudanças no planeta de sombras, né? Então, o que é que falta para a gente realmente se oferecer ao Cristo, se oferecer à obra? Primeira coisa de tudo é a mudança de nós mesmos, é a gente se comprometer. Ah, eu vou mudar de hoje para amanhã? Não, a gente não muda de hoje para amanhã. Mas a gente pode iniciar o nosso pensamento, aprofundar uma reflexão. De acordo com o que a gente está vendo no Evangelho, a gente vai se dando conta do que a gente precisa modificar. E aí vai vindo os testes, vai vindo as situações para que a gente possa aplicar. E aí, quando a gente consegue aplicar, a gente vai estar se oferecendo a Jesus para esse momento, né? Para esse momento de mudanças. E aí a gente sabe que virá nessa nova era uma humanidade feliz. E a gente quer fazer parte dessa humanidade feliz, né, pessoal? A gente quer fazer parte, claro. E aí, mais pro finalzinho da mensagem, ele vai falar, né, sobre, graças ao amor, a jornada, mesmo sendo áspera, né, pessoal, se torna ditosa, concitando o caminhante a não desanimar. Quer dizer, nos convida a não desanimar, nem desistir, nem parar, prosseguindo intimorato até o momento final da luta, né? Então o amor tem essa característica também que a gente se esquece, né? De que apesar da situação que a gente esteja passando, do momento ali, ele nos convida a não desanimar, a gente se lembrar da grandeza de Deus, se lembrar do Mestre, se lembrar da importância que é nós estarmos encarnados neste momento no planeta Terra, pra gente não desistir, a gente não desanimar, né? E pra gente prosseguir até o momento que a gente vai passar por uma nova etapa.
né? E aí a gente retorna ao plano espiritual, depois, se for o caso, a gente retorna para a matéria, assim, né? Mas a gente tem essa confiança, né, na nossa jornada, que ela está sendo supervisionada, que ela está sendo cuidada. Nós temos a nossa responsabilidade acima de tudo também, né? Então, o amor, ele vai nos abrindo essas percepções, mesmo quando a gente ainda não consegue vivê-lo na sua plenitude. Mas a gente vai começando a refletir, a entender, a buscar onde a gente precisa melhorar, onde a gente precisa realmente se autodisciplinar também, né? Acima de tudo. E aí o último parágrafo, né? O último trecho, ele diz o seguinte: o amor de Deus, que tudo vitaliza, é o apelo para que o nosso amor vitalize uns aos outros nesta maravilhosa aventura da evolução. O amor de Deus que tudo vitaliza. Pessoal, vamos confiar, né, que o amor de Deus, a coordenação do Cristo, né, vai vitalizar o nosso planeta, vai vitalizar nós mesmos. Nós vamos nos modificar para a nossa caminhada daqui em diante, né? É o apelo para que o nosso amor vitalize uns aos outros, né? O amor de Deus, ele nos convida a essa vitalização. Então, se eu acredito em Deus, se eu acredito no amor de Deus, se eu acredito que Deus nos criou, né? Criou tudo que existe. Então, essa vitalização, essa vida que a gente encontra no amor de Deus, a gente vai também espalhar isso para os outros, né? Ao longo de toda a nossa caminhada aí, ele chama aqui, né, maravilhosa aventura da evolução. Então, não só encarnado, mas quando a gente estiver em espírito também, em outros lugares, em outras experiências, a gente vai sempre se lembrar que esse amor de Deus é o vitalizador que nós precisamos, né? Que nós precisamos enxergar, nós precisamos ser gratos também, e a gente entender que esse amor, ele é distribuído a todos. Então não tem aquela história, eu sou melhor, eu sou bom, fulano não é bom, fulano é isso, fulano é aquilo. Não, Deus nivela todos nós, né, nesse amor que vem diretamente das fontes divinas, né? Então esse final aqui eu acho muito, muito bonito, muito interessante, e realmente nos convida a essa reflexão. Vamos fazer essa reflexão no dia de hoje? Eu consigo enxergar o amor de Deus nesse momento na minha vida? Eu consigo enxergar o amor de Deus nesse momento na minha família que está comigo, vivendo o momento da quarentena, do isolamento? Eu consigo enxergar o amor de Deus no alimento que eu me sirvo todos os dias? Eu consigo enxergar o amor de Deus numa paisagem que eu contemple o pôr do sol, por exemplo? A gente observa aquela paisagem tão bonita, tão exuberante. Não é um sinal? Não é uma dica? Não é uma inspiração pra gente? Então, pessoal, é nesse tom, é nessa reflexão que eu gostaria de encerrar o vídeo de hoje. Mas assim, que vocês pensem, que vocês reflitam e procurem enxergar também a positividade. Claro que a gente vai reajustar muitas coisas, nós precisamos reajustar muitas coisas, mas vamos começar de dentro de nós. O que eu preciso melhorar? Se eu cuidar de mim, se eu cuidar da minha família, se eu cuidar da minha casa, nesse momento eu estou ajudando o mundo inteiro, né? Porque a gente se esquece que a gente está interligado. A gente se esquece desse fio invisível aí que liga todos nós. Então vamos começar por aí, vamos começar de dentro, vamos começar, né, no nosso ambiente, no nosso espaço, e aí a gente vai expandindo isso, porque é o verdadeiro amor de Deus, essa expansão, né? É essa vitalização que parte de dentro da gente e vai se expandindo, vai atingindo pessoas, lugares, situações, e vai realmente tomando proporções aí enormes, mas para o bem, né? Para o bem geral, para o bem-estar, para o equilíbrio, para a harmonia de todos. Então vamos pensar sobre isso no vídeo de hoje, e quero agradecer muito a presença de todos vocês, e quero pedir para vocês divulgarem, né, esse vídeo, compartilhar pelas redes, por todas as mídias sociais, pelo WhatsApp, né? Vocês podem mandar
o link pelo WhatsApp para aquele familiar, para aquele amigo que você acha que seria interessante ele pensar sobre tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Né? Com certeza vai ajudá-lo a aproveitar melhor o tempo e fazer com que esse isolamento possa também se somar aí na construção do nosso ser melhor. Tá bom? Pessoal, um abraço especial para todos vocês, que Jesus abençoe e proteja a todos vocês. Lembrando que o próximo vídeo, né, será divulgado de uma mensagem do Espírito de Verdade, né, vai ser o último vídeo da nossa série Quarentena Espírita, uma mensagem do Espírito de Verdade, psicografado pela Madame Creu, que é aquela médium que psicografou a Prece de Caritas, né, que vocês já conhecem aqui nas lives e nos estudos. Um abraço especial, fiquem com Jesus, muita luz, muita paz e muita proteção a todos vocês. Tchau, tchau.